Boa noite, meus amigos. Nesse momento estamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui para estudarmos um pouquinho juntos, né? Falarmos um pouquinho do Evangelho de Jesus. Como já foi esclarecido, nossa irmã nos pediu que falássemos sobre a realeza de Jesus. E Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Mas não é para nós o rei dos reis, não é Jesus? Então, Jesus tem sim a sua realeza terrestre, né? Mas, quando ele disse para Pilatos ainda que ele veio em nome da verdade, para mostrar a verdade. Então, que o reino dele ainda não era aqui. Nós temos, assim, dois tipos de reinados, né, aqui na Terra, né? Aquele rei, né, que vai passando uma coroa para o outro, e aquele rei que conquista o título por méritos, né? O rei do futebol, o rei da música e por aí. E nós observamos que esse que conseguiu com seu esforço próprio fica. Sempre que alguém pergunta, né, quem é o rei, nós lembramos. Mas agora aquele que foi passando a coroa de um para o outro, sem mérito nenhum, nós nem sabemos, né, os nomes. Então veja bem a nossa responsabilidade, né? E quando Jesus falou isso para Pilatos, ele estava deixando bem claro que isso aqui era apenas uma passagem. Que o reinado dele seria sim para nós também na vida futura, na vida espiritual. E logo em seguida nós vamos entender sobre o ponto de vista, né? E como nós espíritas temos responsabilidade de mudarmos esse ponto de vista a respeito da nossa vida espiritual e assim escolhermos qual o reinado que nós queremos, material ou espiritual. Nós lembramos naquele livro Primícias do Reino, né, de Divaldo Franco, tem a história do mancebo rico, né, quando ele chega para Jesus e pergunta o que ele poderia fazer para conseguir o reino dos céus. E é muito interessante, quer dizer, isso é uma passagem bíblica, mas eu lembrei do livro porque é muito interessante a continuação, né, da história do irmão, quando ele questiona e Jesus então diz para ele, vai, primeiro pediu que ele cumprisse os mandamentos. Ele disse, não, Senhor, mas eu cumpro todos os mandamentos. Então vai, vende todos os bens, né, tudo que lhe pertence, e dê para os pobres. E mesmo assim, o irmão fica pensando e ele ainda fala, bem, isso aí não seria uma coisa tão difícil. Porque ele achou que ele continuaria sendo aquele rapaz jovem, bonito, né? Que teria ainda aqueles contatos, e mesmo que ele vendesse tudo e doasse para os pobres, ele ainda continuaria tendo aqueles lugares onde ele frequentava com as portas abertas, né, para o nome que ele já tinha. E ele também se prendia muito porque ele competia em Jogos Olímpicos e estava faltando uma semana para a competição dos Jogos Olímpicos de Cesareia. Então ele fala para Jesus, não posso. E ele sai pensando, eu até poderia
vender os meus bens e doar para os pobres. Mas o que ele estava me pedindo era doar como se fosse a minha vida, a minha juventude, toda essa capacidade que ele tinha, ele se destacava nos jogos. Então ele ainda não estava preparado para abrir mão de tudo isso e seguir a Jesus, que era o questionamento dele. Mas mesmo rico, usufruindo daquele dinheiro todo, participando daquelas festas, banquetes, ele não era feliz. Faltava alguma coisa, havia uma tristeza profunda dentro dele que ele não sabia explicar. Por isso que ele foi procurar Jesus com esse questionamento: o que ele poderia fazer para conseguir o reino dos céus, quer dizer, para arrancar aquela tristeza do seu coração e ser feliz. E quando ele realmente descobre que ele ainda não está preparado e ele sai triste, porque ele não encontrou a resposta que ele queria. E Jesus também fica triste. E uma semana após, então, iniciam os Jogos de Cesareia, né? E ele preparou tudo, havia comprado animais, contratado, né, os empregados para auxiliar. E na primeira curva que a carruagem faz, ele é jogado ao solo e é pisoteado pelos cavalos. Então, Jesus sabia que ele nem ia disputar os Jogos de Cesareia. Mas e nós sabemos, né, se aquela festa, sábado que vem, nós vamos poder participar? Então, por isso que Jesus falou: é só isso, vende tudo. Ele não ia ter tempo mesmo de usufruir mais daquilo. Não queria dizer que Jesus condenava o fato dele ter os bens terrenos, o dinheiro. Não. Mas ele sabia que estava pertinho de ter que abrir mão de tudo aquilo. Então, quando ele cai, que é pisoteado gravemente, né? E os empregados descem e tal para socorrê-lo, não tem jeito, ele faz a passagem ele mesmo, né? Deixa o corpinho físico e parte para a pátria espiritual, que ele queria tanto, o reino dos céus. E naquele momento, quando ele faz a sua passagem, ele sente 2 braços invisíveis embalando ele. Então, os empregados falam que ele, né? Às vezes a gente não chega, vai no velório e diz, parece até que o irmão estava sorrindo, estava com uma feição tão doce. Então, diz que ele faz a passagem dele sorrindo, porque na hora ele reconhece que os braços eram de Jesus, que tinha ido buscar. Então, vejamos a bondade do nosso rei, a grandeza. Há 8 dias atrás, o irmão, não posso, não estou preparado. E mesmo assim, ele já cumpriu os mandamentos. Só naquela hora foi muito forte para ele. Então, mesmo assim, Jesus vai socorrê-lo, toma ele dos braços, né? E deixa o corpinho lá e recebe, então, o seu espírito para o reino dos céus, para o reino do Mestre. Então, eu acho essa história, eu leio de vez em quando essa história, que eu acho assim tão confortadora quando nós estamos presos a alguma decisão muito material que te faz sofrer. E, gente, nós espíritos ainda vivemos, que é a maior ilusão. A gente fala, não, entrei para a doutrina espírita e fiz a reforma íntima. Qual foi a reforma íntima que nós fizemos? Ah, sim. Hoje, nós somos mais tolerantes, né? Mais compreensivos. Quando nós vemos Jesus falar assim, eu vim trazer a verdade, é simples.
todos os momentos de indecisão de nossas vidas, basta irmos no Evangelho de Jesus. Senhor, fui tremendamente ofendido, estou com a maior dificuldade de perdoar. Vai estar lá um ensinamento para você perdoar. Mas com exemplo. Jesus ensinava exemplificando o tempo inteiro. Se você estiver sofrendo uma dor física, uma dor moral, vai lá. Você vai encontrar a resposta. Uma amiga me disse que agora recente, um irmão, né, aproximou dela, sabendo que ela é espírita. Era um rapaz jovem e ele não era espírita, até de uma seita pouco conhecida. E disse para ela o seguinte: vocês são reencarnacionistas, então vocês acham que tudo que nós estamos passando hoje são dívidas do passado. Mas então que dívida é essa que Jesus tinha, que é o guia e modelo de vocês, porque ele leu um pouco a doutrina, né? Para ter sofrido tanto antes de desencarnar, o que ele tinha tanto para pagar? Aí ela disse que ficou assim, um pouco insegura, porque ela foi muito, né, confrontada, e ela foi tentando esclarecer o jovem quais eram, assim, as responsabilidades de Jesus, o que Jesus veio mostrar. Imagine você, Jesus reencarnando, né, ou chegando aqui na Terra, num berço de ouro, cheio de mucamas, né, e tudo para cuidar ali do bebê, sendo muito bem amamentado, vestido com roupas de seda e tal. Mesmo que Jesus fosse aquela criança boa, começasse a fazer milagres e tal, será que ele teria deixado esse legado? Será que nós estaríamos aqui? A maioria das religiões estuda o Evangelho de Jesus, não é? Então, Jesus é conhecido em todos os lugares. Difícil, ainda existe algum lugar que não se ouviu falar em Jesus. Esses dias eu estava lendo uma passagem sobre isso. Mas a marca de Jesus é fortíssima, transforma a vida de qualquer um, aquele mais duro, mais difícil, porque todas as dificuldades que você imaginar, Jesus passou, Jesus perdoou, Jesus continuou amando, continuou perdoando, continuou pedindo ao Pai que nos perdoasse. Então, ela foi esclarecendo isso para o rapaz. Não eram dívidas. Ele veio exatamente para mostrar a verdade, para mostrar que nós sim estamos aqui para ajustar os nossos débitos. Jesus veio numa missão belíssima, grandiosíssima, para deixar tudo isso para nós. Que grandeza, né? Você se dispor a todo esse sofrimento exatamente para que estivéssemos aqui, quantos anos depois, estudando, humildemente pedindo: Senhor, como eu preciso estudar o seu Evangelho, como eu quero beber na fonte das suas palavras, as histórias que Jesus deixou, para a gente ler essas parábolas e tentar entender os porquês. Né? A história que acabamos de falar aqui, do mancebo rico, coitado, eram apenas 8 dias. Então, Jesus nos dá todas as oportunidades, todos os esclarecimentos, e nós continuamos vivendo como se realmente isso aqui ainda é tão importante.
nos prendemos tanto? Por que nós brigamos tanto hoje? Por que tiram a vida, né, de tantas pessoas de uma forma inexplicável? Eu estou falando da vida material, estou falando das agressões ao corpo físico, porque o espírito, ele continua. Na maioria das vezes, por brigas, orgulho, vaidade e bens materiais, não é mesmo? O irmãozinho aproxima de você querendo tomar o seu bem material. E você instintivamente, às vezes, luta para não entregar. E por aí assim. E até mesmo entre família. Quantos desentendimentos, aqueles irmãos que deveriam se amar, brigam por coisas tão pequenas, né? E você não sabe. Será que você vai viver ainda 10, 15, 20 anos aqui no corpinho físico para usufruir daquele bem que você está brigando com seu próprio irmão por causa daquilo? Então esse é o nosso ponto de vista. Nós temos que mudar esse ponto de vista. Deixarmos de sermos tão apegados à matéria e termos a certeza de que a vida aqui é muito pequena, é uma pequena passagem. E esse ponto de vista, essa transformação, é que acalma o nosso coração, acalma o nosso espírito, e você passa a viver de uma forma mais tranquila. Quando parte um ente querido para o quadro espiritual, você não entrar totalmente em desespero. Não morreu. Nossa, tem gente que diz, você não podia ter feito isso comigo, você não podia morrer. E sofre, né? Há 15 dias atrás nós recebemos lá na nossa casa espírita até um rapaz que está, né, em lugar até de meu parente, que a mãe desencarnou e ele praticamente surtou, não se recupera por nada. Parou de trabalhar, não consegue sair de casa, parou a vida dele e de uma das irmãs. Então, aqueles filhos que viveram sim em prol daquela mãe, né, sendo coordenado, dirigido por aquela mãe, depois ela adoeceu, eles continuaram ali cuidando daquela mãe, e a mãe fez a sua passagem. Você imagina essa mãezinha como está. Eu conversei isso com eles. Vocês têm que buscar viver de uma forma serena e tranquila aqui, para deixar também que a sua mãe siga o caminho. E olha, quem sabe, né, no futuro, você não tenha bem a sua felicidade de ser recebido por essa mãe. Mas tem que deixar a sua mãe seguir, caminhar. Então nós estamos presos à matéria de todas as formas. De quando parte, né, um ente querido, de quando você perde algum bem, alguma posse. Tem gente também que não se recupera, que fica em tristeza, sofrimento. A pessoa perde o emprego, entra em depressão. Hoje você vê aí uma boa parte da população está depressiva, porque nós estamos passando por uma crise e a pessoa sofre por antecipação. Esses dias foi feita uma pesquisa. O que você mais teme na vida? Perder o emprego. Então a pessoa tem até o emprego, está sofrendo com medo de perder o emprego. Tudo isso nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, né? Quando ele diz que os pássaros no céu, né, são alimentadinhos. Mas ele não condenava o fato de nós trabalharmos e termos as nossas coisas materiais. Mas não esse apego que as pessoas estão vivendo hoje, esse orgulho todo, achando que se o meu carro é mais novo do que o do outro, eu sou mais importante, né? Se eu tenho mais bens, eu tenho, sabe, uma condição melhor, eu posso humilhar o outro. Não, nós temos que viver de uma forma com a certeza de que todos nós somos irmãos, todos nós somos iguais, todos.
E um dia, todos nós seremos. Eu gosto muito de olhar no livro Céu e Inferno, a história da Condessa Paula, que foi, né, uma mulher riquíssima. Até tem uma notinha no livro Céu e Inferno que diz que a Condessa Paula é aquela mulher do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela que sai com roupa simples, que ajuda aquelas famílias humildes, que leva a sua filha para que a filha vá aprendendo também, né? Então, no Céu e Inferno, exatamente naquela parte de espíritos felizes. Um familiar da Condessa Paula, que já havia adentrado na doutrina espírita, 12 anos após a desencarnação da Condessa, ele evoca ela. Porque ela desencarnou jovem, com 36 anos, e tinha sido uma mulher muito rica, o marido ocupava altos cargos, automaticamente ela, né, condessa, mulher de um homem importante, então ela tinha que organizar aquelas festas, aqueles banquetes, mas ela, com o método próprio dela, ela fazia o banquete que as outras mulheres gastavam 50 mil, ela conseguia fazer tão bem com 25. E aquela outra parte, ela destinava aos trabalhos de caridade, ajudar as famílias carentes, que ela ajudava muita gente. Então ela tratava bem as pessoas que trabalhavam na casa dela, ela fazia muita obra social, ajudava muito. Então era assim, uma pessoa que todos gostavam, todos admiravam, todos respeitavam. E era aquela pessoa boa, mesmo sendo uma mulher rica, ocupando aquele lugar de destaque na sociedade. Então ela é evocada por esse familiar e pergunta a ela como ela está. E ela fala que ela está num lugar assim, que é só felicidade, onde não tem mais egoísmo, não tem mais ciúme, não tem mais inveja, e que as pessoas vivem totalmente de uma forma fraterna. Fala sério, gente. Olha. E ele continua questionando, né? É belíssima essa passagem também. Ele continua questionando, então ela fala que ela havia passado por uma encarnação de muito trabalho, muito, mas que ela conseguiu sair bem. Então, quer dizer, ela trabalhava muito, mas ela era grata ao trabalho que ela fazia. Tem gente que reclama tanto, né? Eu, graças a Deus, eu gosto muito dos meus trabalhos. Eu gosto muito do que eu faço. Eu trabalho muito, mas eu gosto muito. E feliz desse que sabe valorizar o seu trabalho, não importa qual. Lá no hospital onde eu trabalho, tem um senhor que varre a parte externa do hospital. E ele faz aquilo com uma felicidade, ele faz aquilo com um amor tão grande, que às vezes dão férias a ele e ele fala assim, eu vou ficar em casa, mas dia sim, dia não eu venho. Só para não deixar o pátio sujo, porque ninguém varre igual a mim. Que realmente, ninguém consegue. Ele já tem 71 anos, já é aposentado, mas está assim, inteirinho. Mas ele trabalha muito. Então eu vejo o amor que aquele homem bota naquela vassoura, sabe, naquele balde, tirando aquelas folhas. E a gente tem a oportunidade de conversar quase todos os dias. Então você vê que não tem. Isso está em você. Você pode amar o trabalho mais simples e você pode não gostar de um trabalho muito mais chique do que o do meu amigo Lautílio, né?
Então, feliz daquele que sabe ser grato pelo trabalho, que no final do mês te dá o pão para você levar o sustento da sua família, pagar suas contas, fazer até um pouco de lazer. Então, mesmo quando, mas eu não faço o que eu gosto, eu gostaria mesmo de fazer outra coisa. Mas busque fazer aquela coisa com amor. Nem todos nós fazemos o que nós gostaríamos de fazer, mas nós temos que amar o que estivermos fazendo. Então, quando a Condessa fala que ela teve uma encarnação com muito trabalho, eu imagino ela desenvolvendo esse muito trabalho com muito amor, porque ela saiu bem também nessa encarnação. Depois ela disse que teve uma encarnação com muita falta de grana, né? Mas que ela também passou bem, não reclamava. Então, olha só, é aquele pobre, né? Feliz, sou pobre, mas sou limpinho, sou feliz, né? Tá dando para manter as continhas aí e tal, a casa é simples, mas é cheirosa. Então, a comida é simples, mas é temperadinha. E depois ela disse que, como ela achava a prova da riqueza tão difícil, ela foi se preparando para deixar para o final. E, mais uma vez, a nossa irmã passou, beleza, por essa prova. Mas ela fala assim, foi muito difícil, que ela se preparou muito antes. E ela pediu muito a Deus que ajudasse, que fortalecesse, que ela não sucumbisse àquelas, né, aquelas joias, aquelas coisas todas, né? Falar em joia, para quem ouviu a Rádio Rio de Janeiro hoje, não sei se foi o debate na Rio, você ouviu a história da joia? Achei maravilhosa, não conhecia, apesar que já li muita coisa de Chico, mas não conhecia. Não sei se vocês todos ouviram, mas eu vou contar para você, para quem não ouviu, né? O irmão estava falando que tinha uma casa, né, que o irmão foi procurar Chico. Lá em casa tem um obsessor e está assim, tirando a paz. Estou fugindo do tema não, né, do ponto de vista pelo lado espiritual, não estou. Aí Chico tem um obsessor lá em casa e eu preciso de ajuda. Chico falou assim, então passe a fazer o culto do Evangelho no lar. Beleza, né? Culto do Evangelho no lar, preparando para a vida futura, né, gente? Olha o ponto de vista aí, né? O irmão começou a fazer. Aí fez por 3 meses, né? Voltou. Ele falou, daqui a 3 meses você volta. Aí ele voltou, Chico. As coisas até melhoraram, mas o obsessor continua. Então volta, continua fazendo o culto do Evangelho no lar. Daqui a 3 meses você volta. O obsessor demora aí para ser evangelizado. 3 meses depois ele voltou. Chico, e aí? Olha, o obsessor realmente foi embora, as coisas estão tudo em paz. Mas a única joia que a gente tinha, o ladrão entrou lá em casa e levou. Meu amigo, agora realmente resolveu. Foi o obsessor. Era o dono da joia. Entendeu? Então, você vê, às vezes você se apega a uma casa. Não, mas eu queria essa casa, eu conto sempre, até porque é amiga minha, ela queria muito comprar uma casa, mas o dinheiro dela não dava. Faltou só assim, vamos dizer que na época de hoje, 20 mil reais. Ela pediu a todo mundo, ninguém emprestou. Ela ficou assim, frustrada, tentou financiar, o dono não aceitou, só aceitava à vista. E ela não comprou a casa. Ela vivia numa amargura por causa daquilo. Ela nunca se perdoava e perdoava as pessoas que não emprestaram o dinheiro. Ainda bem que ela não me pediu, não. Aí passou muito tempo. Não sei se vocês lembram uma enchente que aconteceu no Alcântara. Eu acho que deve ter uns 7 ou 8 anos por aí, assim, que ali onde é o açaí, cobriu tudo. A casa que ela queria comprar, a água foi até o telhado.
Aí ela foi e falou comigo, só hoje eu entendi por que Deus não deixou eu comprar aquela casa. Demorou. E nós não conseguimos. Tem uma parte aqui que é um ponto de vista muito grande para a gente ler, fica, né? Aí todo mundo vai dormir mesmo, né? Quando ele fala aqui assim, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento da vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. Então, quer dizer, essa transformação, quando você tem essa certeza, que eu confesso aos senhores que antes de eu conhecer a doutrina dos espíritos, eu não era uma pessoa que tinha uma outra religião. Eu fui assim, né? Adentrei num chá, fui num chá espírita, gostei e fiquei, né? Mas eu não tinha antes outra religião, até nem era ligada, nem gostava que falasse morte, então não podia falar que eu não gostava desse assunto. Então eu imagino como que eu vivi até aquele momento, né? Porque quando você tem essa certeza da vida futura e desta vida que Jesus nos prometeu, nós nos tornamos mais compreensivos até com as nossas dificuldades. Mas também nós temos que sermos mais compreensivos ainda com as dificuldades dos outros, porque é muito fácil achar que o defeito, né? Eu tenho uma irmã dificílima. Será, né? Eu fazia muito estudo numa casa espírita. A casa antecedia uma consulta com o Preto Velho. Então eu ia, elas sempre me pediam o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu fazia e quando eu terminava, e o centro ficava lotado, muito cheio por isso, porque elas iam, pegavam 100 e tal, ficava aguardando a consulta. E constantemente, muita senhorinha, então, era muito comum em senhoras, por isso eu me referi mais a ela, mas tinha muitos senhores também. Falava assim, eu sempre levava um tema bem leve, perdão, amor, caridade, culto do evangelho no lar, eficácia da prece, né? Aí, com certa frequência, alguém pedia, levantava a mãozinha. Eu nem posso fazer o culto do evangelho lá em casa, porque, olha, eu sou uma pessoa tão boa, faço bem. Ninguém da minha família fala comigo. Ninguém. Todo mundo de mal comigo. Então, nós achamos sempre que o defeito é dos outros, né? Não é nosso. Mas não importa se o outro realmente ainda tem as dificuldades dele. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade quando estudamos o Evangelho de Jesus, quando vemos para aqui, estudamos as obras de Kardec? É exatamente buscar a nossa compreensão, sermos mais tolerantes, fraternos, indulgentes, amorosos, aprendermos a perdoar e a compreender as dificuldades do outro. Porque todos nós temos as nossas dificuldades, mas se nós acharmos sempre que as nossas são maiores, vai ficar muito difícil nós exercermos todos esses aprendizados que nós estamos. A gente vem para a casa espírita cansado, né? Tá calor, não, mas eu vou lá, eu preciso de estudar. Eu ainda preciso de estudar. Lá na minha casa espírita nós temos um grupo de estudo, a gente sai correndo, porque antes da reunião mediúnica tem grupo de estudo e a gente quer participar
que você precisa estudar. Nós espíritas temos obrigação de estarmos sempre estudando as obras da codificação. Termina, a gente volta, porque quando termina tem coisa que você realmente não lembra, muita coisa. Kardec não deixou dúvida nenhuma para nós compreendermos esse ponto de vista. Ele fazia uma pergunta, se a gente tivesse um pouquinho de dúvida, ele fazia a segunda. Eu me refiro sempre, né, a 919A, porque ele fez o 919, não satisfeito, ele fez o 919A, e Santo Agostinho respondeu: faça aquilo que eu fazia todas as noites antes de me recolher. Sento, porque deitado a gente vai dormir, né, gente? Um calor, cansado, todo mundo trabalha. Sento e passa em revista tudo que você fez no seu dia. E vê se tudo aquilo que você fez ao outro era o que você gostaria que o outro fizesse com você. Você gostaria que alguém agisse com você da forma que você agiu com o outro? E se ainda tiver dúvida, você pergunta: e no meu lugar, o que faria Jesus? Aí realmente a dúvida vai passar ali. E se ainda tiver dúvida, vai lá no Evangelho de Jesus e vê o que ele faria no seu lugar. Então, antes de dormir, um pouquinho de meditação só vai ajudar a você descansar, ter bons sonhos, ter um sono tranquilo, em paz, né? Ajustar a sua cabeça lá, dormir, e amanhã você acordar mais disposto para ir aquele trabalho que você pode até achar que não é aquilo que você merece, mas no momento pode ter certeza que você fez por merecer. E nem sempre tudo que nós estamos passando tem a ver com a nossa última ou penúltima encarnação, não. Pode ter a ver com 10 anos atrás, com 5 anos atrás, ou quem sabe até com ontem mesmo. Então, vamos buscar mesmo, meu irmão, esse reino que Jesus nos prometeu primeiro em nosso coração. Vamos buscar dentro de nós a paz. Você falar com doçura. Onde eu trabalho, às vezes, vem muita gente e as pessoas forçam muito a barra para ser atendido na frente, né? E eu falo assim: aqui não importa se é o faxineiro ou o diretor do hospital, eu atendo por ordem de chegada, a não ser que alguém fale: eu não estou com pressa, e cede a vez para outra pessoa. Então, eu não saio desse equilíbrio. Pode estar assim, pegando fogo à minha volta, que eu estou totalmente zen. Para isso eu uso muitos florais e faço meditação. Então, não me imagino, eu nem sei gritar, eu não imagino falar alto, nunca gritei nem com a minha filha. Então, o mundo pode estar lá se acabando, você tem que manter seu equilíbrio. Porque se você vê duas pessoas discutindo e você, sabe, entrar em choque, não, entre em oração. Se o bicho está pegando, entre em oração. Agora, tem gente que se desorienta tanto que não consegue nem fazer uma prece. E você pergunta: mas você não fez uma oração? Não, fiquei tão nervosa que eu nem consegui orar. Se não consegue orar, eu medito quanta luz nesse ambiente. Ó, a luz desce, né? Você vê descendo sobre nós, vibrando a nossa mente. E as mentes se acalmam. Vai, insiste, força, e daqui a pouco, sabe? E se realmente não passar, porque você precisava de presenciar aquela situação. Nós estamos num mundo de prova e expiação. Nós ainda vamos conviver muito com violência, com agressividade, com briga, com roubo, com furto. Antigamente, a gente ficava ali aplaudindo as pessoas se degladiando, leões comendo as pessoas. Então,
Desde que, né, você conhece a história, a violência existe, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Mas vamos fazer a nossa parte nessa transformação desse planeta? Vamos passar para um mundo melhor, né, meus irmãos? Fala sério. Então, espírito também cumpre hora. Isso faz parte. O nome é disciplina. Não foi a recomendação para Chico Xavier? Disciplina, disciplina e disciplina. Sejamos disciplinados, não vamos chegar atrasados na casa espírita, a não ser por um caso muito, né, inexplicável, mas vamos fazer o possível para a gente sair de casa mais cedo e nem vamos atrasar nos nossos compromissos, né? Ninguém gosta que o outro atrase com você. Então, sejamos disciplinados, iremos sofrer menos, pode ter certeza. Inclusive, exemplificando para os nossos filhos. Da mesma forma que Jesus nos educou, né? Deixou aí essa gama, exemplificando, cabe a nós. Não ficarmos lá no nosso local de trabalho ou na nossa família, porque eu sou espírita, eu fiz a minha transformação moral. Não, você tem que exemplificar o ponto que você já melhorou. É pequenininho, você já melhorou, então você não fala mais o palavrão que falava antes, você não grita mais, não xinga, você perdoa fácil. Não precisa ficar fazendo propaganda daquilo, não. Exemplifica. Quando alguém falar, mas fulano fez isso com você, você não ficou chateado? Não. De nada. Isso passa, isso também passa. Doença física também passa. Sofrimento também passa. E nós vamos preparar para o reino que Jesus nos prometeu. Então, o reino dele não era aqui. E todos nós buscamos esse reino. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que possamos realmente avaliarmos muito bem o nosso ponto de vista. Muito boa essa leitura toda, né? Mas era muito grande para a gente fazer aqui, porque o ponto de vista chama muito a nossa atenção para a nossa transformação moral. Boa noite para todos.